Olá, tudo bem? Chegamos então agora a um momento muito específico. Eu quero te apresentar para que você possa praticar alguns temas fundamentais. E não só praticar, mas para que você tenha em mente, para que você tenha um processo, um descritivo, um mapa para que você possa evoluir na leitura, no desenvolvimento do estudo e na expressão da palavra de Deus, ok? Então nós vamos falar acerca de alguns temas que são basilares. Tá? Nós vamos falar de alguns temas que são basilares. Qual é o primeiro deles, Cristo? A Bíblia. A Bíblia sempre será um tema muito importante. Os escritores não se utilizaram de ideias, conceitos, opiniões próprias, mas foram inspirados, ou seja, movidos pelo Espírito Santo, para utilizarem palavras aprovadas por Deus. Deus guiou, supervisionou os escritores da Bíblia para que eles, dentro das suas limitações e circunstâncias específicas, compusessem e registrassem, sem erros, a mensagem do Criador para a sua criação. A Bíblia é um dos fundamentos para que você possa estudá-la e você ter a curiosidade. Qual é o segundo ponto, Cleison, que eu preciso estudar? Salvação. Nascemos maus, pecadores, carentes da redenção. Não há nada que possamos fazer para mudar a nossa condição. O desejo e a provisão para a reconciliação partiu exclusivamente do próprio Deus. Deus é o maior interessado em nos alcançar. Jesus Cristo faz a nossa ligação com Deus através da sua vida sem pecado, morte e ressurreição. Salvação é um ponto a ser estudado. Perdão. Perdoar não é somente desconsiderar uma dívida, perdoar, mas é assumir a dívida. Perdoar é uma atitude, é uma decisão. Ninguém sente vontade de perdoar. Perdoar é como tratar uma ferida infeccionada. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Perdoar não é sentimento. Perdoar é inteligência, é espiritualidade. Perdão é um tema que precisa estar nos teus estudos diariamente de leitura, ok? Perdão. Oração. A oração deve ser o seu objetivo de busca para conhecer Deus. Oração não é só um pedido. Oração tem várias formas de acontecer. Orar, suplicar, interceder, clamar. Lembrar que oração é específica. Interceder, clamar, suplicar, rogar é uma coisa, orar é outra. É conseguir ouvir Deus. É algo que não é um desejo, é uma necessidade. É almática, é existencial. Orar faz parte de uma busca de quem lê a palavra. A própria igreja, independente de onde você possa estar fisicamente, se você está em Cristo, Ele tem a salvação em você, baseado no sangue, na aceitação, você faz parte da igreja. Jesus é ao mesmo tempo o construtor, o alicerce, a pedra angular ou a pedra de esquina, é a pedra base, é o que liga, é o que nos dá conexão. Nós, como igreja, juntos, só é possível ser quem somos porque Cristo é quem é. Logo, a igreja é um artifício e uma propositação para estudo. O jejum. A Bíblia mostra que o jejum é como um sinal de dependência de Deus, onde o homem aflige sua alma, deixando de se alimentar, com o propósito de humilhar e buscar Deus em oração. Mas não é só deixar de se alimentar. Se você for pela Bíblia, é preparar o alimento, dar a alguém que precisa ver comer, adorar a Deus pela satisfação que ele está tendo e regozijar a Deus pelo seu negligenciar, pelo seu negar, pelo seu não comer. O jejum atualmente é eficaz por um simples motivo. A alimentação é necessária primária do ser humano. Quando eu tiro aquilo que me é necessário, eu mostro a Deus que ele é mais necessário do que o alimento. O jejum é um fato de ser estudado. A fé. A fé não é considerar algo como verdadeiro, mesmo contra todas as evidências que você possa pensar. O nome disso é superstição. Fé não é acreditar que algo se torne verdadeiro para quem crê. O nome disso é ilusão ou fantasia. Diferentemente do que muitos possam pensar, e fique assustado, a fé ansiada e ensinada, apresentada pela Bíblia, não é uma crença ilógica na ocorrência do impossível. Muito pelo contrário, trata-se de uma crença sólida, racional, com base em algo confiável e definido. Fé não é esperar para amanhã. Fé é continuar crendo hoje, mesmo sem ver nada. Fé é plena confiança, mesmo sem ter a condição, a visibilidade e a possibilidade. Fé precisa ser um tratado de estudo para a tua vida. Batismo. O batismo nos identifica com a morte, na morte, sepultamento, a ressurreição de Jesus.
O batismo não traz salvação, não perdoa pecados, não nos torna mais santos e nem mais amados por Deus, mas demonstra tanto para o mundo físico quanto para o mundo espiritual que nós nos envergonhamos do que nós poderíamos ser e do que nós fomos, e nós nos humilhamos a fim de ter uma ação para um recomeço diante dele. O batismo é sim a matéria de estudo daquele que lê a Bíblia. A própria Bíblia, para ter razões de crer, se você utilizar, o próprio Deus é um fator de estudo na teologia chamado de teontologia. O Criador não é apenas algo espacial, mas quando pensamos no Criador, pensamos no espaço, no tempo, na matéria. Ele é eterno, atemporal, ele é autoexistente, ele é independente, ele é imutável, inalterável, ele é infinito, não espacial. Ele é único, simples, ele é onipresente, imensurável, que não tem como contar. Ele é pessoal, ele é proximidade, ele é espiritual. E isso falando sobre a questão do que é comunicável. Eu te falei sobre o que é incomunicável, mas há um Deus comunicável, que é pessoal, espiritual, onisciente, onipotente, e ele é bom. Logo, Deus é uma matéria de estudo e está na Bíblia Sagrada. Nosso adversário também é uma matéria de estudo. Paulo vai dizer, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Paulo também vai dizer acerca da necessidade de nos revestirmos da armadura de Deus para enfrentarmos as astutas ciladas do diabo. Logo, ele é uma matéria de estudo. Sua estratégia é fazer com que o homem deixe de ler a Bíblia, deixe de crer. Ser cheio do Espírito Santo também é o entendimento, é a sabedoria. Caso ele deixe de ler, caso você deixe de ler, deixe de entender, deixe de crer, você deixe de praticar e automaticamente Satanás vai vencer, o diabo vai vencer. Logo, o diabo é matéria de estudo, entender suas ciladas, suas astutas estratégias. E Jesus Cristo. Jesus é o maior e com certeza a maior matéria de ensino. Em momento algum, Jesus abandonou, deixou de lado, escravizou sua divindade ou mesmo de seus atributos divinos. Sendo Deus, Jesus tinha plena consciência de quanto deveria ou não recorrer ao seu poder divino e nunca o fez. E de quando deveria ou não se sujeitar às fraquezas e limitações da sua natureza humana e ele não cedeu. Jesus Cristo é com certeza um psicólogo, um líder, um ensinador, um pregador, um exemplo de vida e precisa ser estudado para que você possa ter sucesso. O Espírito Santo, sua evidência, inteligência, vontade, o que ele gera em nós, o fruto, os dons do Espírito, ele é uma pessoa, a Bíblia afirma que ele pode resistir, que ele pode existir em nós, ele não pode ser entristecido, podemos mentir a ele, nós não podemos agir de forma falsa, porque ele é uma pessoa que se entristece. A Bíblia me ensina, e eu preciso estudá-la, de que eu preciso tratar o Espírito Santo com cuidado. Fica evidente que ele está em atividade nas relações, nos comportamentos, que ele está sempre disponível na inteligência, na vontade, no sentimento. O Espírito Santo é aquele ser, é aquela pessoa que tem a vontade de que você cresça. Ele precisa ser estudado com certeza. O seu fruto em nós precisa ser estudado, a santidade precisa ser estudada, as questões de sexo, compromisso, aonde, quando e como deve ser feito, a Bíblia nos ensina a estudar para termos um matrimônio, uma relação, uma família, um casamento dentro de uma união, de um compromisso, de um testemunho, de uma família, de uma aliança extraordinária. E o amor, que é incondicional, que é infalível, precisa ser estudado. Fazer algo para que nós possamos alcançar a proeminência do amor. O inferno deve ser estudado, porque automaticamente quando eu deixo de ler a Bíblia, estudar a Bíblia e compreender a Bíblia, eu perco a capacidade de ver o céu e sou levado a pecar, ir contra Deus. E a gravidade desses pecados pode me levar a ir para o inferno, sem mesmo eu perceber. Quando eu deixo de estudar a Bíblia, quando eu deixo de ler a Bíblia, automaticamente eu posso estar sujeito às heresias e seitas que tentam sucumbir à verdade, a fim de implantar sua própria verdade, implantar seus próprios preceitos e destruir a verdade bíblica, matar o Cristo existente em vida da minha alma, arrancar o espírito da minha continuidade, da minha fé, da minha família, para que eu possa se tornar simplesmente um mecanismo de uma religião falida. Logo, eu preciso estudar sobre seitas e heresias e a eternidade, porque nós não somos daqui. A Bíblia me mostra, me ensina de que existe um caminho. Ele é o caminho. Ele vai me levar ao céu. E um dia as trombetas irão tocar. Por isso que eu estudo a Bíblia Sagrada. Se você pensar nisso tudo, a Bíblia vai me mostrar que eu sou simplesmente uma semente diante de algo tão extraordinário que é uma árvore. Eu preciso entender, reconhecer, aprender e compreender de que Deus tem o melhor e algo extraordinário para a minha vida. Com isso, eu termino a minha fala deste momento dizendo de que a Bíblia Sagrada tem a mais infinita, eu te citei 14, mas a Bíblia tem uma infinita gama de conteúdos a serem estudados, aprendidos, preenchidos.
Use as metodologias de leitura. A Bíblia proporcionada dentro de uma leitura específica gera coisas extraordinárias para você. Aprenda a ler a Bíblia com eficácia. Retome esse conteúdo, faça isso e você vai ter sucesso. Cleice, comecei a ler a Bíblia, está extraordinário. Qual a sua recomendação? Siga fazendo outros cursos. Aprenda comigo o próximo curso, Como Estudar a Bíblia. E lá você vai ter uma gama de informações importantíssimas, aprofundadas, temas por temas. E com certeza você terá sucesso na tua vida. A Gospel Class tem lançado muitos conteúdos para que você possa ter crescimento, desenvolvimento e continuidade para a tua vida. Te vejo por aqui, te vejo em breve. Não deixe de fazer a prova deste conteúdo, deste módulo, para que você possa ter o teu certificado e com certeza poder evidenciar que você está em procura e em busca de crescimento. Lembre-se, cada um tem a visão da montanha que sobe. Aprenda a ler a Bíblia, leia com eficácia e você terá sucesso com certeza na tua trajetória. Deus te abençoe, meu muito obrigado por ter me ouvido. Eu fico por aqui. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Até a próxima.